pessoal. Meu nome é Yasmin. Hoje nós estamos aqui para ter um bate-papo mesmo, uma entrevista com a Alice Benvenuti, para falar um pouco sobre o projeto Circuito Estadual de Registro de Memória. E antes de nós passarmos já para as perguntas, eu gostaria de tornar esse podcast mais acessível, né? Vou me descrever com as minhas características físicas mesmo. Então, eu sou uma mulher branca de 23 anos, tenho 1,60 m, estou vestida com um vestido preto longo, tenho os cabelos pretos e longos também. E a nossa convidada, Alice, pode se descrever também. Olá, Alice. Tudo bom? Eu sou uma mulher branca, com 54 anos, tenho o cabelo ondulado. Estou vestindo um vestido verde claro, né, sem mangas, e uso óculos. Muito bom. Então, Alice, antes da gente passar para as perguntas propriamente ditas, né, eu acho que é importante o pessoal conhecer um pouco da tua trajetória. Então, vou estar fazendo a leitura, né, da tua trajetória acadêmica e de toda a tua caminhada acadêmica até aqui. Então, Alice, ela é doutoranda em Educação pela PUC, mestre em Museologia pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização no ensino da arte pela Universidade Federal de Uberlândia e alfabetização e ação supervisora pela Universidade do Vale dos Sinos. Possui graduação em licenciatura plena em Educação Artística pela Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior, a FEVALE. Foi professora substituta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Departamento de Ciência da Informação, curso de Museologia. Diretora do Museu do Trem de São Leopoldo desde 2009 até os dias atuais. Foi professora da rede pública municipal. Tem experiência na área de arte, educação, gestão e museologia e formação de professores com enfoque nas aprendizagens possíveis, arte, ensino da arte, patrimônio, museu e memória. Foi presidente da Associação Gaúcha de Arte e Educação, no Núcleo de São Leopoldo, e presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil. Foi coordenadora da primeira região museológica do SEM, RS, coordenadora do Colegiado de Museus no RS, membro do SECCOM, membro da diretoria do Comitê Brasileiro para Conselho de Conservação do Patrimônio Industrial, membro sócio estratégico da Rede Latino-Americana de Museus Ferroviários, membro fundadora do Coletivo de Museus Ferroviários Brasileiro e atualmente desenvolve pesquisa na Vila dos Ferroviários, em Porto Alegre. Um currículo bastante extenso e diverso. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco de uma dessas tuas facetas, né? Que além de tudo isso, também é mãe, né? Sim. Que é o ofício maior, eu acredito, tem tantas atribuições. Mas, Alice, com toda essa tua trajetória acadêmica, né, conta para nós sobre a tua caminhada mesmo, voltada para a museologia e para a educação, e também como foi toda a tua experiência desde o teu primeiro mestrado, que foi aqui em museologia, né, que eu estou lendo na minha colinha, e também da tua dissertação sobre a gestão e o público do Museu do Trem em São Leopoldo. Pergunta longa. Primeiro, agradeço, né, esse papo, que na verdade, parte já do projeto que a gente entendeu da importância, talvez, de estar localizando uma das células, né, de onde o projeto nasce. Uhum. E eu agradeço a apresentação do meu currículo, não por um autoenaltecimento, mas por pensar das possibilidades que a gente tem dentro de uma academia, né? Uhum. Então, meu primeiro mestrado não foi na museologia, esse foi o segundo. O primeiro mestrado foi também com museus, mas no Instituto de Arte da URGS, né? E ele já nasce, aí eu vou também estar te respondendo. Esse conjunto de coisas, ela nasce meio que tropeçando nela mesma e se completando, se constituindo, se emaranhando. E esses são, inclusive, termos que eu já tenho pensado no meu doutorado, né? Hoje, já talvez com uma clareza maior dessa trajetória que eu tenho desenvolvido. E aí tu menciona museu e patrimônio, e eu acho bem importante assim, dizer, mas tudo nasce da arte, né? Uhum. Então, nasce de um curso de arte, uma faculdade de arte. Quando eu elejo fazer a FEVALE, um curso de arte, eu não tinha clareza disso, de onde isso ia me levar. O que eu tinha clareza era o que eu não queria.
E aí o que me sobra, tirando tudo que eu não queria fazer, era aquilo. E quando eu entro na faculdade e que os professores começam a me pedir os materiais, eu digo, nossa, mas como que eu não sabia que era isso que eu queria, se eu já tinha até os materiais em casa, né? Então, acho que isso fala um pouco do corpo de quem se envolve no que faz, né? E isso é parte dessa trajetória que tu leu, assim, né? Então, acho que é bem importante, assim. E como mulher, eu acho que é fundamental também a gente dar esses créditos e compreender do esforço que se tem, né, nessas coisas, quando muitas vezes isso é colocado como menor, né, numa compreensão de profissionalismo, né? As pessoas dizem muito para mim que eu faço por paixão, que eu faço e nunca me dizem que eu faço por uma competência profissional, né? Então acho que isso é para a gente começar brincando de falar assim, poder colocar isso no chão, né? Vamos, uma coisa não essa é a anula nossa outra, base. né, também. Exatamente. Então a tua pergunta também não é uma pergunta curta, é uma pergunta longa, né, Yasmin? E a gente vai poder estar conversando nesse sentido. E como que as coisas nascem? Elas nascem de uma professora de arte que, primeiro, se incomoda muito com um estudo de uma história da arte universal que não tinha o Brasil, né? Tinha meio semestre de arte brasileira frente a 5 ou 6 semestres de estudo de história da arte. Então, aí a gente localiza um movimento interno meu de dizer assim, tá, mas onde está essa história da arte brasileira? Não havia praticamente livros sobre isso. Era importante eu ir até sebos, eu buscar jornais, eu recortar revistas. E eu fui compondo aulas. Né? Fui estruturando aulas para a sala de aula e aí pensar onde estão os museus para levar esses alunos. E, ao mesmo tempo, que bairro é esse que os alunos moram, onde está essa escola, e o que nós temos de patrimônio nesse lugar. A gente tem olaria, a gente tem pessoas que pintam pano de prata, a gente tem tocador de violão. Então, é um conjunto de coisas que foi acontecendo ao mesmo tempo e que me foi dando a compreensão dos lugares e da necessidade de um e de outro, né? Que o sujeito era importante ao museu, mas que o museu era importante também na eleição, na curadoria dos seus objetos, a partir do reconhecimento desses sujeitos. Então, é complexo, mas isso nasce esse interesse. Ele não é sozinho num fazer isolado de uma professora que teve uma ideia na cabeça. Não. Ele é algo que vai acontecendo à medida em que eu vou percebendo a reação das aulas ou a minha própria dificuldade de conseguir fazer aquilo que eu me propunha. Como, por exemplo, da aula de História da Arte Brasileira. Eu não tinha conteúdo prévio. Eu não tinha professores que me entregavam isso pronto, como me entregavam uma história da arte universal, como me entregavam uma história da arte da Europa, como me entregavam... E aí, mas eu não quero falar de Lascaux, eu quero falar de Piauí e da Serra da Capivara. Então, quando eu consegui encontrar esse material, que foi também entre aspas, acaso, né? Mas as coisas foram aparecendo na minha frente, claro, porque eu estava buscando, né? E isso me leva a estar pensando dentro dos museus de arte como que os alunos eram recebidos. E aí começam questões do tipo assim, mas, gente, o museu só abre às 10. A aula começa às 7h30. O que eu faço com os alunos das 7h30 até às 10? Né? Então, começar também a pensar o próprio lugar do museu como aquele que recebia um aluno e se o aluno se sentia bem naquele lugar. Então, as experiências começaram a me dizer que os alunos tinham medo de entrar no museu ou que a própria escola não tinha como se organizar se o aluno ia até um museu que abria às 10 e o aluno voltava meio-dia e aí ele tinha que almoçar na escola num horário especial. Então, eu começo a perceber que tem um sistema que não é fácil, que não contribui, ele não tem uma organicidade para entender a importância disso. E esse movimento que foi compreendendo o sujeito e o patrimônio e ampliando isso para o nosso hoje, assim. Sim. Então, isso vou dizer assim, isso os antecedentes que nos fazem pensar o projeto de agora, né? Pois fazendo já esse apanhado, né? Todo esse cenário que tu mostrou para nós, como que essa tua experiência dentro do Museu do Trem, ela se ligou, né, com a criação do projeto, a gente pode dizer assim.
Como é que chegou até isso? Sim, eu acho que primeiro dizer da minha chegada ao museu, então, como essa professora de arte, ou que já tinha uma caminhada junto aos museus de arte, junto ao sistema estadual de museus, que era o SEM, quando eu era oficineira. Eu chego ao Museu do Trem com um conhecimento só de museu de arte, né? E aí, aquelas perguntas que me fizeram, iniciais, do tipo, quem colocou isso aqui, onde estão os ferroviários, que objeto é esse? Essas perguntas me levaram a fazer um mapeamento. Um mapeamento da história dessa instituição, Museu do Trem, e um mapeamento de tentar localizar esses ferroviários. E aí eu comecei a descobrir que muitos desses ferroviários contribuíram para a própria constituição deste museu. E aí eu vou entendendo o lugar do próprio museu, o lugar desses ferroviários, o lugar da comunidade leopoldense, a importância desse museu no estado do Rio Grande do Sul. E essa compreensão, e esse todo é que me leva a fazer, então, esse segundo mestrado focado na museologia na USP, onde eu vou olhar essa experiência desses 4 anos, que, na verdade, tu até mencionou como uma experiência reta, mas, na verdade, ela é interrompida, foram 4 anos, depois 7 anos eu fiquei longe, e agora eu retornei faz 5 anos ao Museu do Trem, né? Então, esses primeiros 4 anos, foram eles que foram levados para uma análise acadêmica, para uma contribuição acadêmica, mas muito nessa prática. E esse encontro com os ferroviários, ele imediatamente me dá como alternativa para mim, que veio então com essa experiência da professora que quer entender se na sala de aula tem um aluno que a mãe pinta o pano de prato, a mãe toca o violão, ou se a mãe faz alguma escultura, ou se o pai trabalha na olaria ou é um operário, como é que é, né? Então, ou se vira estrelinha, ou se faz cambalhota, enfim, né? Então, eu chego com isso ao Museu do Trem. Então, quando eu encontro esses ferroviários, que inicialmente eles pareciam que não existiam, tá? Eu também penso nessa relação do patrimônio com a minha família, muito próxima do Museu do Trem, quando a mesa da cozinha, a mesa dos encontros familiares, era o lugar da história, era o lugar de se contar histórias da cidade. Então, eu penso naqueles alunos, nas suas famílias, penso na minha família, na relação com o patrimônio próximo, e penso no museu. E nesses ferroviários. E aí eu faço uma proposta, ou nós fazemos, enquanto museu, enquanto projeto da instituição, que vamos fazer uma roda de memória. E durante 4 anos nós fizemos, muito diferente de hoje, né? Mas nós fizemos rodas de memória presenciais, me lembro muito, assim como se fosse ontem, a primeira e a segunda roda de memória. Dias muito frios. A primeira foi com o seu Hélio Bueno da Silveira, que é uma pessoa que contribui muito conosco ainda hoje. E a segunda foi com o seu Armando do Canto, que é um senhor que já faleceu. Na época ele já tinha praticamente 90 anos, isso fazem 15 anos, né? Então, e as histórias de ambos ferroviários me estimularam a seguir pensando da importância dessa roda de memória, e ela sempre teve essa estrutura de que a roda ela é democrática no sentido da fala. Tu tem convidados que estão ali para serem ouvidos, mas ela não tem não tem algo que não deixe alguém falar, né? Ou que obrigue alguém a falar. Ela é um convite a quem está ouvindo também para dizer, olha, eu percebi que, na verdade, eu tenho um tio ferroviário. E isso começou muito a acontecer. Na verdade, sabe que eu tinha um vizinho ferroviário. E essas rodas começaram a ter muitas conversas. Nós recebemos o público espontâneo, como recebemos escolas agendadas e tal, para essas rodas de memória. E eu entendi que o conteúdo que era ofertado era um conteúdo que necessitava ter uma atenção maior de registro, porque ele impulsionava a pesquisa, ele impulsionava a compreensão do próprio acervo do museu. Claro que esses primeiros 4 anos eles serviram quase como um piloto para entender da importância disso, mas aquilo cresceu, aquilo fermentou. Aquilo fermentou porque
as pessoas começaram a baixar, como eu digo assim, começaram a aparecer do nada no museu, as pessoas começaram a nos procurar, as pessoas queriam falar, elas queriam ser ouvidas. E a compreensão disso é a semente, então, do projeto que a gente se encontra hoje, né? Que é o Circuito Estadual de Registro de Memória, assim como ele está. Vamos ver como é que isso se dá hoje, né? A próxima pergunta tu acabou de responder, inclusive, que era justamente como que essa tua experiência no Museu do Trem, ela contribuiu para essa preservação de memória, né, da Ferrovia Gaúcha. Então, tu mesmo falou que foi um piloto, né? Tu sentiu essa necessidade, partiu de ti mesmo começar essas rodas de conversa. Inclusive, a gente vai falar mais sobre essas rodas de conversa para entender um pouco melhor de toda essa metodologia. Mas como que a tua tese hoje, né, no doutorado, ela se conecta com o projeto? Como é que tu chega, então, parte dessa necessidade que tu viu de explorar mais a fundo, academicamente falando mesmo, como uma pesquisa científica, todas essas conversas que tu tinha e que tu vem desenvolvendo? Eu acho que antes de eu te responder isso, eu vou ter que... Porque, para mim, é importante essa coisa cronológica, né? A gente tem um hiato aí, que é o retorno ao Museu do Trem. Porque a pesquisa que eu fiz na USP, eu não estava mais no museu, eu estava fora do museu. Mas eu continuei entrevistando, pesquisando, conversando, porque virou uma referência. Alice como uma professora, e Alice como uma pesquisadora, e Alice como uma museóloga. Essas três coisas. E como artista, quatro coisas, eu vou dizer assim, elas se misturam com uma característica de trabalho que me dá uma referência, em especial, no mundo ligado à ferrovia. Né? Que aí é uma outra questão também importante, acho que é como se separa ou como se constitui esse mundo, mas a gente pode ir falando disso aos poucos. Bom, então, quando eu retorno ao Museu do Trem em 2020, nós temos uma pandemia, né? Então, esses projetos de pensar esses encontros, eles tiveram que ser refeitos. E aí, dentro do desespero, né, das possibilidades e dos impedimentos, tantos vários, e que nos ocupavam o corpo, a mente, e os medos gritando, e tudo muito real, né? Eu fui ainda buscando essa experiência anterior e buscando a minha agenda de contatos. Nós tivemos uma experiência de fazer rodas de conversa e de memória online. Então, desde lives até salas fechadas, né, para contar as histórias das pessoas. E eu entendi da importância desse museu, ou do trabalho, da metodologia desse museu com a comunidade. E acho que isso é também uma base estrutural do trabalho e que diferencia ele quando tu compreende não mais uma ferrovia de um romantismo, mas de um trabalhador, de alguém que vive e que continua discutindo isso em termos de problemas de vida que tem que resolver. Né? Então, a gente fez, durante 2 anos e meio, um projeto chamado Museu do Trem Live. E nesse projeto, como um guarda-chuva, a gente teve ciclos de debate, onde nas lives tinham, então, pesquisadores sentados do lado de ferroviários, e para que o ferroviário participasse, eu precisava contatar o neto do ferroviário para ajudar. A parte da tecnologia. Total, assim, para abrir o link, para achar, para liga, né, o microfone e tal, o mute, então, aquelas coisas. Sim. E onde é que a posição que ele estava, a iluminação, então... Mas tudo um esforço para manter acesa mesmo essa chama, né, de conservação da memória, né? Completamente, poder ouvir completamente. E aí a gente entrou nas casas de outra maneira, né? E aí o ferroviário olhava, eles ficavam olhando assim para o pesquisador do outro lado, e o pesquisador olhando para o ferroviário do tipo, né? E nós, enquanto museu, ali intermediando. Então, isso foram ciclos de debate e as rodas de memória, que naquela ocasião nós chamávamos só de roda de memória, eu consegui reunir pessoas que eu havia entrevistado para a minha dissertação na USP, que eram moradores do Rio de Janeiro, que também colaboraram com a constituição do museu. Então, olha que legal. Pessoas que nunca imaginaram voltar a se ver, porque talvez tivessem se visto lá na década de 80, no Museu do Trem. E aí, no final, então, já podendo fazer as coisas presenciais e chegando numa coisa bem importante, né, Yasmin? Que é os 150 anos da Ferrovia do Rio Grande do Sul nesse ano,
Nós, então, voltamos a fazer os encontros presenciais. Então, a gente tem aí, no nosso histórico desse projeto, que nasce como um circuito estadual, a gente tem as rodas de memória feitas de 2009 a 2012, a gente tem as rodas de memória feitas online, em salas de Google Meet fechada, onde não estava aberto em YouTube. Né? A gente sabia, porque as pessoas também se sentiam impedidas de ficar falando e não sabem quem é que está assistindo. Sim. E nós tivemos a retomada das rodas de memória com os ferroviários em encontros no museu. Então, isso tudo é esse antes, assim, para pensar o circuito. E aí, ano passado, o Museu do Trem desenvolveu atividades prévias aos 150 anos da ferrovia, né, pensando que essas rodas de memória poderiam ser pensadas como rodas de conversa e de memória. E aí nós tentamos abranger as estações que estão ao longo da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul, que dá o nascimento da ferrovia no Rio Grande do Sul, que é inaugurada em São Leopoldo, em 1874. Né? Então, esse trecho que é inaugurado entre São Leopoldo e Porto Alegre, que é o nascedouro, e aí tem uma série de questões de controvérsias, enfim, e até eu diria, de pouco estudo ainda acadêmico que se debruce sobre o impulsionamento da cidade, enfim, essas questões que a gente pode até voltar a falar. Mas, pensando nisso, nós entramos em contato, o Museu do Trem, com outros museus, como eu chamo, que são ou museus ferroviários ou museus em estação. Então, a gente tem Parobé e Sapiranga, por exemplo, que são museus históricos, mas que estão dentro de estação. E nós fizemos nesses lugares e em outros lugares também algumas dessas rodas de conversa de memória que foi fantástico. E aí, claro, a agenda já cresceu de contatos, já tem outros ferroviários, mudou já o perfil. Certamente alguns já faleceram, então a gente também perdeu algumas vozes, mas que estão registradas ou em pesquisa ou na nossa memória. E aí, então, chegamos aí na possibilidade desse projeto que nasce hoje, vou dizer assim, né, dentro dessa lei Paulo Gustavo, que organizada aí pela Secretaria de Estado da Cultura, que nos dá aí a chance de reescrever um projeto mais amplo, né, com uma outra perspectiva de atingir, né? Sim. Tu mencionou todos esses esforços, inclusive na pandemia, né, de conseguir manter o contato com esses ferroviários, né, e com as famílias deles, para justamente fazer com que eles contassem, porque, como tu disse, alguns até já faleceram, né, então o momento era aquele mesmo de conseguir conversar com essas pessoas. E como que tu vê a importância dessas histórias mesmo para o patrimônio, né, cultural, ferroviário, principalmente falando desse contexto da ferrovia no Rio Grande do Sul? Como que tu vê todo esse contexto de conversa, de memória? Qual que é a importância para o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul? Eu acho que isso assim, a importância ainda ela é de uma dimensão que se derrama sobre o território, né? Porque ela não é só uma questão de um registro, mas ela é a ativação da importância da vida. As pessoas, elas têm uma... Quando eu cheguei no Museu do Trem, 15 anos atrás, eu cheguei a ouvir de um familiar, assim, o pai, o vô, não me lembro, ele não vem ao museu por questões de saúde. Ele se acelera e vai ter um ataque cardíaco, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque a família realmente não deixava ele vir. Hoje, eu vejo que as pessoas já começaram a diluir, talvez, essas dores e têm se aproximado dos projetos e têm ressignificado a importância da sua vida, né, ao serem escutadas sobre a sua história. Um senso de valorização, assim? Total, total. Tanto né, Yasmin, a gente teve experiência junto de estar escutando alguns ferroviários, e eu te pergunto que lembranças que tu tem, por exemplo, do seu João, do seu João de Andrade. Tu lembra? Aquele homem negro, né? Isso. Que ele se emocionou muito, né, falando sobre. E foi um momento muito bonito, inclusive, na roda inteira, né? Emocionou todos os que estavam ali, né? A gente conseguiu saudar ele com palmas, né? Por todo o trabalho, literalmente físico que ele fez, né? Foi muito emocionante. E olha, e tu lembra qual foi a pergunta que o seu Hélio fez para ele?
Ai, não me recordo. A pergunta que o seu Hélio fez para ele é... Eu não me lembro agora se é uma ou se é outra, mas o sentido é mais ou menos assim... quando... não, se era importante ele... eu não me lembro se era quando ele começou a falar ou se era importante ele falar. Alguma coisa nesse sentido. E a pergunta do seu Hélio, que agora eu não sei exatamente como ele montou... a resposta, no caso, que o seu João deu foi... Eu comecei a falar nos projetos a convite da Alice. Lembra Até disso? então, nunca ninguém tinha escutado, né? Exatamente. Então, quando tu vê isso, a convite do museu, a convite da profissional que está orientando, a convite de pessoas que estão interessadas em entender que essa memória é a parte da história do Rio Grande do Sul, que essa memória é parte do impulsionamento de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de uma estrada de ferro que impulsiona a economia, mas a gente está falando da história de um homem que contribuiu para isso e que é um anônimo, até o momento em que ele passa a ser escutado. Sim. Então, por isso que eu digo que se derrama, né? A dimensão dessa importância se derrama, porque o seu João, tu lembra qual foi a atividade que ele desenvolveu? Sim, ele cavou os túneis, né? Exatamente. E ele conta isso daquele corpo miúdo e dizia, mas eu era persistente. Eu aprendi a levantar aquela marreta que eles chamam de martelete, que tem 45 quilos. Né? E aí ele conta e descreve como é que eles faziam para ir batendo e depois como é que botava uma dinamite e como é que contava o tempo da dinamite e onde é que se escondia quando as pedras passavam voando. E aí o túnel foi aberto e é um túnel que... E ele conta, eu acho... Eu me arrepio agora, me lembrando, né? Porque isso tem a ver com de como te responder, né? De qual é a importância disso para o Rio Grande do Sul. Eu me arrepio quando ele conta assim... O barulho do som do vento quando o túnel atravessou e eles encontraram a equipe que vinha do outro lado. E aquele som que ficou por muito tempo passando até eles abrirem mais. Gente, esta memória é a memória de um corpo vivo. Então, é disso que se trata. Né? Sim. Uma das partes do trabalho. Porque, obviamente, que o trabalho ele tem essa importância para a vida de todos nós, né? E para o valor desses trabalhadores, mas também porque nisso eles entregam para nós um conteúdo histórico que não seria percebido de outra maneira. E que isso poderá gerar muitas pesquisas acadêmicas que vão também contribuir para pensar o modo como a gente quer viver hoje. Né? Ou, desde a relação de pensar o meio ambiente e como que a gente sofreu e sofre com essas agressões e se isso está sendo pensado ou discutido em termos de política, né? Quando a gente fala de transporte em especial. Então, tu vai para esse miudinho que é a história desse trabalhador. E tanto é que nós estamos nos emocionando nos encontros, né? E que bom. Que bom que o museu existe e que bom que o projeto existe para poder impulsionar esses encontros que ganham sentido para além de um passeio romântico, né? Mesmo que isso também seja importante, mas tem uma dimensão que nos abraça. Um peso muito maior, né? Exatamente, exatamente. Sim. E tu tens falado muito sobre as rodas de conversa, né? Mas a gente sabe que existem também as entrevistas e as caminhadas, né? Conta para nós como que se dá essa metodologia das rodas de conversa, das caminhadas, das entrevistas. E se tu quiser complementar, como que tu chega até as pessoas? Como é que tu escolheu as pessoas para serem entrevistadas e para participar de toda essa programação de roda de conversa? Peraí, isso. Aí tu se organiza aí. Aí eu vou responder a primeira pergunta, mas respondendo uma coisa que tu me perguntou lá atrás, que era o vínculo com o doutorado. Então, a metodologia tem a ver com o vínculo da minha pesquisa atual, que eu estou encerrando, né? Que é essa relação do corpo no espaço do patrimônio industrial, que a gente tem discutido como uma paisagem da produção da indústria, da produção do trabalho, uma paisagem que se modifica, mas que se modifica pela presença do corpo. Né? Então, caminhar
caminhar é fundamental, porque esse corpo, ele se modifica à medida em que ele compreende a relação das coisas a partir do seu próprio lugar, que se modifica a cada passo. Então, eu não estou falando simplesmente da ideia de uma psicologia do tipo, então tudo muda de ponto de vista. Sim, tudo muda de ponto de vista, mas eu não estou falando no sentido da psicologia do, pensa o que se quiser. Não. Isto é um conhecimento da fenomenologia, eu vou discutir fenomenologia, da relação do corpo com as coisas, mas também é um conhecimento físico desse corpo que pode passar num lugar e não pode passar no outro, porque o outro está impedido, né? Um espaço está fechado, ou o espaço tem um buraco, ou tem ou tem uma ponte, ou não tem mais a ponte, né? Então, e nisso se mistura um pouco as camadas do tempo, porque ao caminhar num recinto ferroviário, eu entendo que, ou num antigo recinto ferroviário, eu entendo que eu já não enxergo mais aonde está o limite geográfico, o limite físico desse antigo recinto, porque já a cidade cresceu e algumas partes disso que era, por exemplo, domínio da União, que depois passou para a Secretaria de Patrimônio da União e que, às vezes, vai ser destinado para famílias, ou vai ser destinado para uma empresa, ou para uma prefeitura, é trocado entre os órgãos públicos, né? Porque vamos falar, né, dessa privatização que é fundamental para compreender a história desses ferroviários. E do antigo, né? Do antigo recinto. Então, não é mais recinto porque hoje nós temos uma ferrovia privatizada. Né? Então, ao compreender isso com o meu corpo, deixa de ser uma história que alguém me contou. Para ser a minha história naquele lugar, compreendendo as camadas do passado daquele lugar. E eu imagino que ativa, né? Estar lá ativa muitas memórias que Exato. Só lembrando a pessoa não consegue, né, contar. Mas estando lá, vendo, aqui era isso, aqui era... Por exemplo, vamos voltar um pouquinho na experiência que a gente teve em Pelotas. Né? O que a gente tem na frente da estação? Uma praça, né? Uma praça, um largo, que eles chamam de Largo Portugal. E um pouquinho à frente, o que nós temos? Um mercado. Sim. Isso. E aí a gente vai descobrir o quê? Que pertencia, né? Aquele espaço pertencia, ali. que aquele espaço todo pertencia à ferrovia. E que nós não podemos mais caminhar, a não ser que a gente caminhe dentro do mercado. E aí nós duas entramos no mercado, né? Para comprar água. E aí eu disse para ti, a gente está caminhando no recinto ferroviário. Sim, então, totalmente modificado, mas ainda assim pertencia. Parece, né? uma coisa lúdica, parece uma brincadeira. Mas, na verdade, é compreender que esse espaço hoje... A questão não é a discussão da economia em relação à disputa imobiliária, dos valores. Claro que isso está em jogo. Né? A gente não vai discutir isso, mas isso acontece. Então, a gente não tem só um saudosismo de dizer que saudade do passado. Não, mas olha como que está a ser ressignificado. Algumas coisas boas, outras coisas nem tão boas. Algumas coisas abandonadas e na tristeza. Outras coisas abandonadas e, portanto, preservadas, porque o abandono também tem uma dimensão da preservação, onde a gente pode acessar parte do passado, porque aquela que não foi preservada, como aquele espaço que foi cedido, foi negociado, enfim, com o supermercado Guanabara, eu já não tenho mais nenhum vestígio ali. E eu vou ter uma outra relação, que é a minha relação de compras do mês naquele lugar. Então, a caminhada, ela me permite acessar um pouco isso no tempo atual e trazer as camadas do tempo para a relação do contemporâneo, da minha existência nesse lugar. Tanto que nós, inclusive, conversamos com uma moradora de uma casa que alugou, comprou. Tinha comprado recentemente. Porque a casa já tinha sido destinada a esses trâmites da regularização fundiária, que ainda é. Né? Então, acho que isso são conceitos que eu tenho discutido no doutorado. Né? Que são conceitos que... E aí tu me pergunta de como, então, localizar essas pessoas. Né? Isso. Acho que... muito importante o circuito estadual registro de memória no sentido de localizar outras pessoas. O fato de nós, como projeto, irmos até a cidade não é simplesmente alguém que foi indicado por alguém, porque essa é uma forma. Mas são pessoas que também nos encontram, também nos acham.
Né? A gente teve em Gramado uma pessoa que leu, né, uma divulgação no jornal e chegou lá para conversar conosco, né? Sim. Então, acho que isso é bem interessante, assim, E como é que se dá esse primeiro contato com essas pessoas? E o estabelecer também uma confiança, né? Porque, às vezes, é um passado para elas que daqui a pouco vai machucar, lembrar, né? Que não existe mais, algo que já passou. Como é que tu conseguiu essa abertura e essa confiança com essas pessoas mesmo? Para elas conseguirem se abrir, estarem dispostas a contar as histórias, né? Como é que tu enxerga isso? Como é que foi para ti? eu acho que eu adorei essa pergunta. Por quê? Porque eu acho que aqui tem uma questão fundamental que é de quem se propôs a fazer isso, que é o trabalho que eu tenho feito. Eu me propus a fazer isso e eu tenho um respeito ético ao contato com cada uma dessas pessoas. Então, e eu acho que aí se confunde um pouco quando as pessoas dizem assim, o projeto é da pessoa, é da instituição, é de quem, é como. Eu acho que ele está todo montado em cima dessa figura que eu construí, da relação com o outro, e entendendo que, como pesquisadora, o outro não é um objeto de pesquisa para mim, mas a pesquisa se dá na relação com esta pessoa. Então, para mim é fundamental que as pessoas se sintam muito acolhidas, porque eu sei que nós vamos mexer em algumas coisas que são de muita dor, mas que ela também não se sinta explorada por um projeto. Só de sugar o que ela tem, né? E que ela possa concordar com isso. E o limite dela. Né? Então, eu me lembro, eu acho que nós estávamos juntos numa entrevista, quando a pessoa disse, isso eu não quero que publique. Desliga. Então, a gente desliga, ou corta, enfim. E aí, a pessoa se sente à vontade e depois ela retoma. Porque não há problema nenhum em respeitá-la. Isso é parte da proposta. Senão, não tem... Porque, de novo, eu não estou falando de uma coisa romântica, de usar o outro por uma experiência, né? Até comparando outros tipos de pesquisa, uma experiência de laboratório. Sim. Não é. É uma experiência com seres humanos. Não digo nem... É uma experiência amorosa. Sim. É uma experiência que fala sobre esse... e isso são termos que eu trago da pesquisa do doutorado, que é essa convivência amorosa. Né? E aí eu vou usar Tim Ingold, que é um antropólogo, enfim, entre outros autores que vão me ajudar a pensar essa questão desta ética. Né? E dentro, a gente está falando sobre as pessoas, né? E esse aproximar das pessoas. Dentro da história da ferrovia, 150 anos, né? O que a gente está falando, como que tu vê a importância de registrar mesmo a figura e as histórias de homens e mulheres até então anônimos, né? E, inclusive, até do grupo de negros, descendentes de africanos, né? Todo esse grupo, assim, que sofreu por tantos passados, né? Daqui a pouco a ferrovia tem participação nessa história de superação deles. Qual que é a importância de registrar, né, a história dessas pessoas até então anônimas, mas que são fundamentais hoje para a gente entender o papel da ferrovia no Rio Grande do Sul? Eu acho que o registro ele nos dá a possibilidade de pensar sobre, de refletir sobre. O registro ele é a possibilidade de amanhã, quando eu compreender algo que eu não compreenda hoje, eu tenha como voltar e ouvir. Porque a gente vai compreender esse processo todo à medida em que ele vai acontecendo, quando tu traz para essa questão que é fundamental, que é de discutir esses homens e essas mulheres que foram escravizados e que trabalharam como libertos na ferrovia. A gente tem um campo enorme para discutir que a gente ainda pouco sabe sobre isso. Né? Então, se isso está sendo mencionado e for registrado, fica mais fácil da gente voltar e que outras pessoas também possam utilizar. Então, acho que o projeto ele tem essa preocupação. Né? E quando tu repete, que é uma coisa fundamental, a ideia dos anônimos, eu vou me lembrar de um projeto que nós ganhamos um prêmio antes mesmo de eu entrar no Museu do Trem. Eu tive uma experiência com o Vitor Ortiz, por indicação da museóloga Zita Possamay, na ocasião, que não assumiu o projeto com ele, porque não tinha tempo, e me indicou. E o Vitor me convidou a pensar um projeto para o centro da cidade de Porto Alegre,
E o projeto foi pensado, era a partir de escutas daquela comunidade, indicando esses anônimos. E esses anônimos, então, seria feito um material educativo, e eu fui responsável pelo material educativo, onde eu propus a criação de um jogo, que era o mapa da cidade, onde nós passaríamos por esses anônimos. E esses anônimos deixam de ser anônimos. Naquela ocasião, era um projeto de educação patrimonial vinculado ao Monumenta, e eu entendo que eu sigo essa proposta de estar pensando de forma lúdica tantas coisas de vida que às vezes são dores, né? Mas às vezes também são muitas alegrias. Como pensar isso numa discussão de brincadeira? Por que eu tenho que me sentar para jogar um banco imobiliário, que é tão lúdico, e não posso ter uma referência do estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de cidades, a partir de um conteúdo que nos interessa brincar? Por que eu não posso trazer? Então, a proposta de trazer esse conteúdo por uma atividade lúdica, e que não deixa de estar também nessa proposta de encontro com esses ferroviários, porque são encontros lúdicos, mesmo que tenha uma carga, às vezes, tão intensa da vida das pessoas, e que elas são tão agradecidas pela nossa escuta, mas que nós também tanto agradecemos a entrega, né? E que nos modifica, porque a gente vai escutando e vai sendo modificado à medida em que vai entendendo o lugar de cada uma dessas pessoas. Então, acho que o registro ele tem a chance de nós podermos acessar isso em um outro momento, talvez com uma outra compreensão. Talvez até dizer, putz, eu teria feito diferente. Bom, paciência. O que nós conseguimos fazer é nesse formato, né? Mas tem a chance, o registro, de poder ser uma fonte de consulta. E tu percebe neles, assim, que eles veem como importante a participação deles? Ou eles acham que, é só uma história, nem vou contar tanto, porque não sou tudo isso, nem sei por que ela está aqui, só estou aceitando por educação. Coisas. Tu acha que tem um pouco dos dois, assim? Aquele que acha de mais, aquele que acha de menos? Acho que sim. Eu acho que o que acha de menos, a gente tem que fazer um acolhimento. E aí tu me pergunta da metodologia, eu faço sempre um acolhimento anterior. É difícil eu não fazer um acolhimento anterior. Primeiro porque tem uma angústia de querer falar. E uma angústia de saber se será que eu vou conseguir contribuir? Eles pensam como se fosse menos, assim, como se não fosse tão importante a história de vida deles. Afinal de contas, nunca foi, por que agora passa a ser? Né? E a outra coisa, que é um compromisso, e aí, gente, é difícil lidar com isso, é a expectativa que eles têm de que essa escuta poderá resolver todos os problemas. E ela não vai resolver todos os problemas, ela é uma escuta fundamental e que dá a chance do acesso por outras pessoas e que poderá, sim, ter soluções de problemas, mas não é solução de todos os problemas, muito menos solução para uma privatização, que é o que muitos discutem, né? Então, eu vejo, às vezes, uma carga, mas eu ainda... Isso, para mim, está bem, de individualmente poder esclarecer sobre cada um desses pontos, assim. Para mim está tudo ótimo. E eu acho que tem uma outra questão que é fundamental, que a gente acabou não abordando, é quem são esses grupos de parceiros entre os ferroviários, né? Yasmin, a gente esteve junto no Sindicato dos Ferroviários em Porto Alegre, a gente esteve junto na Associação dos Ferroviários Gaúchos, a gente esteve junto no Grêmio Esportivo Ferrinho, a gente esteve junto em várias estações, em vários movimentos, a gente esteve junto com professores da UFPEL, professores da FACAT, outros professores de outras universidades, que são interessados nesse conteúdo, que é um desafio tão grande, né? Então, os parceiros são fundamentais para que esse projeto ele se constitua. E a produção desse projeto ele tem esse trabalho manual de juntar numa agenda uma diversidade de pessoas e de interesse com um ponto comum, que é poder discutir a ferrovia. Então, são camadas, são áreas de conhecimento diferentes, não só camadas temporais, mas interesses de perspectivas de discutir a cidade, ou de discutir o transporte, ou de discutir a economia, ou a questão do trabalhador, do mundo do trabalho, através do patrimônio industrial. Então, aí a gente vê que a questão continua, né? Ela é de uma proporção gigantesca, né?
Sim, com certeza. E tu falou sobre as cidades, né, e a agenda. A gente sabe que as enchentes que afetaram, né, o nosso estado em maio e junho desse ano, de 2024, elas tiveram o seu impacto também no projeto, né? Conta para nós de que maneira impactou no projeto, o que teve que ser remodelado e as coisas que tiveram que ser mudadas, quais as perspectivas, né, com essas novas mudanças. Realmente, a questão da enchente foi, para nós, impactante, né? Eu cheguei a pensar se a gente ia conseguir dar conta de manter o projeto. Porque acompanhando quais, vou chamar assim, territórios e comunidades ferroviárias foram atingidas, a gente tem um volume muito grande de pessoas diretamente ligadas ao projeto que foram atingidas. Uhum. Então, a gente teve que reduzir, fazer um outro roteiro de cidades, começa por aí. A ferrovia que está ativa, se eu não me equivoco, são 500 quilômetros de estrada que não estão ativos por conta das enchentes. Então, é 400 e poucos, é quase 500 quilômetros. Né? E a gente teve um sindicato que é nosso apoiador, com grandes dificuldades de conseguir dar conta de ajudar os seus trabalhadores que foram demitidos, alguns com demissões voluntárias, outros transferidos para o Paraná, e outros que estão aqui, que permaneceram. Então, mas um número muito reduzido. E nós tivemos, por exemplo, a Vila dos Ferroviários Diretor Pestana completamente debaixo d'água 25 dias. Meu Deus. Então, nós estivemos lá para ajudar a tirar a lama das casas. Uhum. E é muito ruim lembrar aqueles álbuns de fotografia derretidos pela lama. Uhum. E óbvio que essas pessoas precisaram de um tempo para se recuperar. Algumas não se recuperaram nem vão. Outras estão tentando. Algumas não estão mais. A gente teve pessoas que desistiram, que a gente entende e que queremos poder ajudar de alguma maneira. E outras que daqui a pouco conseguiram se organizar. E a gente teve algumas desistências. Então, isso remodelou bastante, mas também nos fez olhar para essa comunidade também de uma outra maneira, né? Uhum. E para essas questões. E aí eu até trouxe aqui como uma... Eu sei que o podcast não tem muito essa finalidade de mostrar, mas acho que vale a pena a gente olhar para o mapa do Rio Grande do Sul, para estar pensando na complexidade de uma malha ferroviária e de pensar que o tempo modificou o lugar que a gente vive, mas que é fundamental a gente entender que as cidades cresceram impulsionadas por uma ferrovia. Então, acho que essa discussão de enchente, né, quando tu me pergunta na mudança do projeto, ela impactou, sim. E eu acho que ela ainda está impactando. Uhum. Acho que ainda temos coisas a fazer nesse sentido. Sempre terá, né? Com certeza. Encaminhando para o final, né, a minha última pergunta seria, além do registro de memória, né, quais outros legados tu acha que o projeto ele vai deixar para a cultura e para o patrimônio do Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta para se pensar. Eu acho que o encontro é um legado. Eu acho que, infelizmente, não são todas as pessoas que estiveram conosco, né? Até porque isso é impossível. Uhum. Mas o fato de ter estado naquele lugar, naquele encontro, ter vivido e convivido com aquelas pessoas naquela situação é um legado. E que isso talvez possa se repetir, né? Então, para além do registro, é a possibilidade de se encontrar para pensar sobre a ferrovia. Não só uma ferrovia do passado, mas uma ferrovia que atinge a necessidade que nós temos de um transporte que tenha um respeito à natureza, que seja mais econômico, com menos barulho. Agora, só para mencionar, né, rapidamente, eu estava olhando sobre o metrô no México e eles usam uma roda de borracha. E eu pensei, meu Deus, um pneu. Porque tem menos barulho, porque tem uma questão do solo, que parece que tem algumas imperfeições, e isso facilita de não estragar. Então, tem uma questão de tecnologia
lá, né? E um metrô contemporâneo, né? De uma malha gigante. Então, quando o legado, eu acho que um dos legados desse projeto é estar olhando para isso como uma perspectiva de potencializar isso, né? E de entender dessas parcerias. Que a gente não consegue fazer isso isoladamente, sozinha. Não é um projeto da Alice, da Yasmin, né? Dos parceiros, mas é um projeto desse conjunto. E que a ferrovia tem isso, e o projeto, se ele compreende isso, esse é um grande legado, né? Então... E eu acredito que extrapolar também a área dos ferroviários, a comunidade dos ferroviários, né? Ou aqueles entusiastas da ferrovia, né? Eu acredito que pode se estender a outras gerações, né? Inclusive impactando escolas, né? Que vão, eu acredito que ver vida naquilo que está exposto lá no museu, com as histórias, ouvindo as histórias, né? Sim. Eu acho que esse também é uma questão de um legado na relação de potencializar o documento do museu. Tá? E quando tu diz de outras gerações, com certeza, com certeza. Acho que o registro, ele é ainda... a gente não tem a dimensão de tudo que é possível fazer a partir do registro, a partir da fala, de escutar essas falas. Porque a gente vai compreendendo vocabulários, a gente vai compreendendo tempos, a gente vai compreendendo a história do nosso país, que nos é tão negada. Né? A gente sempre vê versões de um vencedor ou versões oficiais, mas quando tu ouve a história do trabalhador, da labuta do trabalhador, são outras histórias, e não menos importantes, mas elas compõem um saber especializado sobre algo feito num ofício manual. E eles falam muito dos artífices, né? Então, aí a gente tem uma série de conteúdo vinculado ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho está entre nós nesse projeto, né? Então, sim, mais do que propriamente uma lembrança romântica, né? Com certeza. Alice, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, né? Por ter esclarecido tantas coisas a respeito do projeto e contando também toda a tua experiência. E, além disso, te agradecer também por toda a tua dedicação, né? Com os ferroviários, com a comunidade. Como a gente falou aqui, não é somente arrecadar pessoas, mais um nome na lista, mais um dia na agenda, vou lá, entrevista e deu. É toda uma confiança, né? Um laço que se cria para as pessoas. E eu tenho certeza que toda essa comunidade, ela vê toda essa tua... todo esse teu trabalho, né? Todo esse teu empenho em preservar essas memórias, né? E eu quero te deixar à vontade para encerrar, fazer uma última colocação. E quais são as tuas perspectivas, né, para esse projeto? Fique à vontade. Obrigada, Yasmin. Eu agradeço essa brincadeira, como eu digo, né, de fazer um podcast, de fazer uma gravação, de olhar e ouvir isso de uma outra maneira, né, numa conversa lúdica com as tecnologias atuais, né? Eu acho que eu encerro dizendo que a vida é um desafio constante e só me interessa potencializar o desafio para ter vontade de viver. Né? Então, quanto mais largo o meu olhar puder entender o horizonte, e a ferrovia me dá isso, sabe? Então, e acho que tem uma questão da ferrovia que me convida, que nunca está dado. Sempre tem algo a se descobrir. Sempre tem algo a avançar, sempre tem um encaixe a se compreender pela dimensão que é. Então, os projetos futuros eu não sei, eu sei os desejos, né? Então, o meu desejo é alargar esse conhecimento e tentar transformar ele acessível. Tentar fazer com que ele possa ser tocado, né, como conhecimento escolar, como possibilidade de pesquisa acadêmica, mas também de retorno para o trabalhador como valor de si, o seu próprio valor. Então, fica aí o convite para que as pessoas caminhem nos antigos recintos ferroviários, né? Com isso, eu tenho inaugurado um outro projeto, que é o Caminhos Ferroviários, Territórios Percorridos, que é podendo também registrar essas minhas andanças em territórios da América Latina, tanto em museus ferroviários quanto antigos recintos ferroviários, e a vontade de seguir. Então, é isso. E eu agradeço aos ferroviários que aceitam o desafio do encontro, sim, porque ele mexe, né? Mexe, remexe,
E aí a disponibilidade é fundamental. Com certeza. Nosso muito obrigado para eles também. Exatamente. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês que ficaram aqui conosco até o final. E eu convido, né, a seguir acompanhando todas as conversas que vão estar registradas nesse projeto e a compartilhar também para que alcance um número máximo de pessoas, até aquelas, inclusive, que nunca tiveram contato com o Museu Ferroviário, não tem noção, né, da grandiosidade que é a Ferrovia do Rio Grande do Sul. Muito obrigada mais uma vez e até mais.